Muito bem. Alô você, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Rumores no Oriente. E se você não é inscrito, por favor, vá lá e se inscreva. Aperte o sininho para que todas as notificações cheguem para você quando vídeos novos forem postados, ok? Eu preciso da sua inscrição, mas também preciso da sua oração. Ore por esse pobre mortal aqui, ore para que esse canal alcance o maior número possível de pessoas, para que assim o evangelho verdadeiro e cristalino, como diz a Escritura, chegue até essas pessoas. E você também contribui para a pregação do evangelho. Tranquilo? Muito bem, Rumores do Oriente é o nome desse canal. Mais uma vez eu suplico, vai lá e se inscreva e aperte o sininho. Estou aqui com meu amigo Espírito Santo, o Deus Consolador. Hoje nós estamos em pé, né, Espírito Santo? Oh, glória, louvado seja o teu nome. E obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado por atender o nosso pedido. Obrigado pelos anjos que o Senhor trouxe com o Senhor. Ministra a nós este vídeo, por favor, ajuda nós a entendermos, fala, ilumina a nossa mente. E abençoa cada seguidor, cada um que for assistir este vídeo e que faz parte desse canal. Abençoa a minha vida também, a minha família, tá bom? Muito bem, muito obrigado por estar conosco, ajuda-nos aqui. A apostasia no tempo do fim é o tema da mensagem de hoje. Você já pegou a sua Bíblia? Não pegou ainda? Vai lá, meu querido, vai lá, minha querida, pega a sua Bíblia lá, traga o copo com água, traga o copo com o suco, senta no sofá, relaxe, porque você não pode perder esse tema. A apostasia no tempo do fim é uma mensagem relevante para nós nos nossos dias. Por favor, não perca, tá bom? Então, a apostasia no tempo do fim. E já abra a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, na verdade é uma carta de Paulo ao Timóteo, seu filho espiritual, tá bom? 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos ler a partir do 1 até o 5. 1 Timóteo 4, verso 5, do 1 ao 5 diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conheçam plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Oh, glória, bem louvado seja Deus. Muito bem. A apostasia no tempo do fim é o tema da mensagem de hoje. É mensagem pertinente para os nossos dias e para os dias que se avizinham, que não são bons, onde a apostasia se alargará ainda mais do que nós conhecemos. E o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo, expressamente afirma aqui, que é afirmar, garantir que nos últimos tempos, ou nos últimos dias, alguns se apostatarão da fé, se afastarão da fé, abandonarão a verdadeira fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, Espírito Santo? Alguns abandonarão a fé por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Misericórdia. As pessoas vão fazer a Bíblia falar aquilo que a Bíblia nunca falou. E aí as pessoas acreditarão aos montes. Muitas pessoas diz que tem, pela hipocrisia dos que falam mentira, que tem cegos guiando os cegos aqui, gente. Misericórdia. Nós não podemos estar inseridos nesse contexto, temos que estar alicerçados na palavra do Senhor Jesus Cristo, na Bíblia Sagrada. Proíbe o casamento. O casamento nunca foi proibido por Deus. Deus fez o primeiro casamento entre o homem e a mulher. A abstinência de alimentos
que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, e que diz que tudo que Deus criou é bom. Aqui eu quero dar uma aspas, abrir uma aspas aqui, tá bom? Opa, aqui minha ajudante chegou aí, ó. Ninguém dá um alô lá, minha netinha que sempre não deixa o avô passar sede quando está falando a verdade, tá bom, a Bíblia Sagrada? Obrigado, Deus abençoe mais uma vez, tá bom? Deus te abençoe. Fique com Deus. Tudo que Deus criou é bom para o propósito para o qual Ele criou. Hoje as pessoas estão se alimentando de coisas que não são alimento e eles dizem que são alimento e comem como se fosse alimento. Uma delas vou citar aqui que a Bíblia proíbe, o porco, por exemplo. Levítico quando diz que nós não devemos tocar nem no cadáver do porco. Isaías diz que aquele que come carne de porco e pratos abomináveis e ratos serão consumidos diante do Senhor. Então, tudo que Deus criou é bom para o propósito para o qual Ele criou. Alimento para o alimento, o que não é alimento, o que não é alimento. Então, recebido com ações de graça, tudo é santificado aquilo que é o alimento verdadeiro que Deus criou, tá bom? Tudo que Deus criou é bom para o propósito para o qual Ele criou. Mas aqui, a proposta é que nos últimos dias alguns se apostatarão da fé por seguirem e acreditarem em doutrinas enganadoras, em falsos mestres e em doutrinas de demônios. Nós vamos continuar vendo isso aqui. Olha só, últimos dias, nos últimos tempos, nos nossos dias e nos tempos que se avizinham. 1 Timóteo, volta um pouquinho atrás, capítulo 1, do 3 ao 7. Diz assim: quando eu estava de viagem, diz o apóstolo Paulo, rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, falando para Timóteo, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem de fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se na loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Aqui diz que alguns, ele aconselha Timóteo a permanecer lá e aconselhar as pessoas em Éfeso, é isso? Que alguns pretendiam ser mestres da lei, saber tudo e dirigir o povo, sem eles saber nem o que estava falando e nem sobre o assunto sobre o que faziam ousadas asseverações. Cegos guiando cegos. Pessoas que se arrebanham, milhares de pessoas, muitas pessoas ao seu lado, ou para seguir as suas doutrinas falsas, sendo que nem eles mesmo entendem o que estão falando e fazendo, e estão guiando as pessoas para um abismo sem retorno, cegos guiando cegos, e o pior é que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas. As pessoas vão atrás dessas pessoas, desses líderes, porque não estudam a palavra de Deus. Aí seguem aquilo que o líder fala. A nossa regra de fé é a palavra de Deus e ela somente devemos estudar por nós mesmos para nós aprendermos pelo poder do Espírito Santo, buscando a ajuda de quem? Do Espírito Santo, não é Espírito Santo. É assim, fala para eles, Espírito Santo, que é o Senhor quem dá o entendimento, quem ilumina a nossa mente, quem transforma a nossa mente para nós não conformarmos com esses séculos, mas experimentarmos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então temos que ter cuidado com essas pessoas que se dizem doutores da lei, entendem de tudo, mas faz tudo aquilo que está ao contrário à palavra de Deus. Tá bom? Nos últimos dias, essas pessoas vão aparecer e ainda em larga escala. Diz que tem coisas que não servem para edificar, não servem para a salvação, não devemos nem perder tempo com ela. Fábula, genealogia, essas coisas que não vai nos salvar, não vai nos levar à salvação a Cristo Jesus, que é a salvação do Espírito Santo. Não devemos nem nos envolvermos com essas coisas.
tá bom? 2 Timóteo 4. Agora vamos um pouquinho para frente. 2 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu achar aqui um pouquinho, só para frente aqui. 2 Timóteo, capítulo 4. E os versículos 3 ao 5 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, olha os mestres aqui, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ele diz para Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Não importa o que aconteça, não importa os que abandonam a sã doutrina, os que têm coceira no ouvido para ouvir fábulas, para ouvir aquilo que massageia o ego, para ouvir aquilo que deixa os perdidos, mas confortáveis dentro de uma igreja. Ele diz, tu segue o teu ministério, faça um bom trabalho de evangelista e segue cabalmente o teu ministério. Não importa quem abandona a fé, quem busca. As pessoas, nestes últimos dias, ele diz, vão sentir coceira nos ouvidos, não vão querer, vão recusar-se a ouvir a sã doutrina, mas nós temos que falar custe o que custar. Acreditem ou não, aceitem ou não, temos que falar a verdade que a Bíblia fala nua e crua. Por haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, porque as suas obras arguem contra eles, falam contra eles. Pelo contrário, cercarão-se de mestres, cegos guiando cegos, já falamos aqui, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. É só olhar a mídia aí, só olhar as igrejas, só olhar os mestres aí, o que fazem com os seus seguidores. Tira tudo, rapa até o último centavo que tem. Por promessas de cura, promessas de libertação, promessas de riqueza, promessas de prosperidade. Aquilo que a Bíblia nunca falou. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Mas não é nessas coisas, é vencer o mundo em abandonar as coisas erradas do mundo e aceitar a sã doutrina e seguir a sã doutrina e pelo poder do Espírito Santo ter um encontro pessoal com Jesus Cristo e ser salvo. É isso que Jesus quer, é isso que a Bíblia nos pede. E as pessoas querem ouvir coisas bonitas, coisas boas, coisas leves, coisas que massageiam o ego e deixa confortável dentro de uma igreja, mesmo estando perdido. Porque não buscam por si mesma a palavra de Deus. Tá bom? A pessoa vai pregar o verdadeiro evangelho, não quer nem saber, mas quando chega o falso evangelho, segue aos montes, às rumas. E as falsas igrejas, os falsos mestres estão cheios de seguidores. No mover do Espírito, no dançar para Jesus, nas visões e nas levitações, e um monte de coiseiras, engodos de Satanás, que está levando aos milhares para o inferno de fogo, lago de fogo e enxofre preparado para ele e seus anjos, e as pessoas estão indo aos montões para lá por acreditarem em fábulas mentirosas e deixarem de lado a sã doutrina por causa das coceiras nos ouvidos, que gostam de ouvir coisas bonitas, mesmo sendo falsas e mentirosas. Recusarão a dar ouvido à verdade por causa das fábulas. O que é fábulas? É mentira, são contos, são ilustrações, são coisas fictícias. E vão largar a verdade, a realidade da salvação de Deus por causa dessas coisas e se perderão. O conselho é, você e eu, que conhecemos a sã doutrina e que assim vivemos, devemos ser sóbrios em todas as coisas e suportar as aflições com paciência, fazer o trabalho de um bom evangelista e cumprir cabalmente o ministério que Deus nos legou. Amém? Que Deus seja louvado. 2 Timóteo 2, do 24 ao 26, diz assim: ora,
É necessário que o servo do Senhor não viva contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem sua vontade. Aqui ele diz que é necessário que o servo do Senhor, o verdadeiro servo do Senhor, não viva a contender com estas coisas, a contender porque quem é que está certo, quem é que está errado, qual igreja que está certo, qual igreja que está errado, qual que é a doutrina, eu sei mais da Bíblia, você sabe menos, eu sou o cara porque eu prego, porque eu canto, e essas coisas não nos edificam, pelo contrário, nos levam para mais perto de Satanás e ele obtém a vitória sobre a nossa vida. Não vivamos a contender e devemos ser brandos, mansos, né, para com todos, apto para instruir, paciente. O servo de Deus deve ser paciente. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e conceda não só o arrependimento para voltarem para a verdade, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, porque as pessoas que abandonam essa doutrina são insensatas, estão loucos. E Deus quer, o apóstolo Paulo diz que nós devemos avisar essas pessoas, conversar, aconselhar as pessoas para que elas voltam da loucura à realidade da vida, para conhecerem plenamente a verdade nua e crua que está escrito na Bíblia Sagrada. Mas também, não só isso, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. O nosso papel como bom evangelista é livrar essas pessoas ou avisar elas para elas desviarem do laço do diabo que está preparado. Esse laço vai os levar para o fogo eterno, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. E todos aqueles que são cativos de Satanás fazem a sua vontade e estão indo para o inferno. Nos últimos dias, as pessoas vão ter coceira no ouvido para ouvir mentira, fábula, massagear o ego, ficar satisfeito, mesmo sabendo que não é verdade, que provém do diabo. Mas não querem essa doutrina, a verdade da realidade da palavra de Deus, que é a nossa obra para a salvação em Cristo Jesus, que já fez tudo por nós. Aceitar Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Tá bom, meus queridos? A apostasia nos últimos dias está se alargando e vai se alargar mais. E nós, como bom evangelista, devemos cumprir cabalmente o ministério que Deus nos deu e mostrar para essas pessoas que estão erradas, que estão loucas, que voltem à sensatez e sigam o caminho da verdade, que é Jesus Cristo, através da palavra de Deus. É a sã doutrina. Amém? Que Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus.